Então, o valor de verdade é o... Não é nada. Oi, pessoal! No vídeo passado, a gente conversou um pouco sobre composicionalidade. Então, a nossa conversa sobre o significado agora está direcionada para o nível da sentença. A gente quer entender como que o significado se constrói dentro da sentença e também como a gente pode estabelecer relações de significado entre sentenças. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu vou trazer para vocês o conceito de proposições, de condições de verdade e de valor de verdade, que são conceitos que não estão explícitos no livro da Márcia, mas que podem ajudar a gente a entender a ideia de acarretamento e pressuposição, que é o tema que ela trabalha em seguida. A ideia de proposição foi emprestada da lógica clássica e é basicamente uma tentativa de tornar mais específico o nosso objeto de estudo. Então, em vez de falar em sentença, em oração ou em frase, a gente foca numa unidade mínima que vai envolver o significado descritivo, o significado descricional. A gente pode pensar em proposição como o conteúdo estrito que uma frase veicula. E vocês vão ver que a gente faz uma série de esforços para tentar tirar dessa sentença, dessa frase, todas as outras camadas de informação que dizem respeito ao contexto, ao discurso e às intenções do falante. Para tentar entender melhor esse conceito, acredito que a gente pode usar um exemplo. Então, peguem uma sentença como está chovendo em Paranaguá. Essa sentença veicula um significado, e a partir disso ela pode ter um significado que é verdadeiro ou falso. O que é essa ideia de ser verdadeiro ou de ser falso? Isso tem a ver com se eu posso verificar no mundo que o estado de coisas que eu percebo coincide com o que essa sentença descreve. Então, as sentenças podem ter proposições que são verdadeiras ou falsas. Em que medida uma sentença como essa seria verdadeira? Então, se eu enuncio para você essa sentença, você que eventualmente mora em Paranaguá vai poder abrir a sua janela, olhar para fora e me dizer se está chovendo ou não está chovendo nesse momento. Se estiver chovendo, a proposição que está sendo veiculada por essa sentença vai ser uma proposição verdadeira, e se não estiver chovendo, ela vai ser uma proposição falsa. Só que tem um detalhe muito intrigante nessa história, porque quando eu digo está chovendo em Paranaguá, eu não estou informando qual que é o momento temporal em que você deveria fazer essa verificação. Perceba que essa sentença não diz quando ocorre esse evento de chover em Paranaguá. Então, se eu falasse essa sentença lá no dia 11 de janeiro, ela seria uma sentença verdadeira, porque de fato choveu pra caramba em Paranaguá nesse dia. Agora, se eu verificasse essa sentença no dia 4 de abril, ela seria falsa, porque fez um dia muito bonito e ensolarado no dia 4 de abril. Então, para cada um desses dias, eu teria como resultado verificações diferentes da veracidade dessa sentença. Então, perceba que a sentença por si só está lá solta, afirmando que está chovendo em Paranaguá. Mas a proposição não pode ser interpretada dessa maneira solta. Ela vai precisar especificar as condições de enunciação dessa sentença, quais sejam, se foi pronunciada no dia 11 de janeiro ou se foi pronunciada no dia 4 de abril. E daí a gente vai ter duas proposições diferentes, aquela enunciada no dia 11 de janeiro, aquela enunciada no dia 4 de abril. E uma vai ser verdadeira, enquanto a outra vai ser falsa, por conta da verificação do estado de coisas no mundo em cada um desses dias. Então, por mais que seja a mesma sentença veiculando a ideia do presente, esse presente vai se realizar de maneiras diferentes em cada uma dessas enunciações. Então, é por isso que para eu estabelecer se essa proposição é verdadeira ou falsa, eu vou ter que computar todos os detalhes do significado dessa sentença, mesmo aqueles que não foram explicitamente enunciados, aqueles que ficaram subentendidos. E daí a gente tem que lembrar que as línguas naturais são extremamente ricas e elas funcionam muito nesse mecanismo de deixar coisas subentendidas. E quando a gente vai analisar o significado das sentenças, a gente precisa encontrar essas informações que estão subentendidas. Então, as proposições,
elas vão envolver esse significado mais específico, mais direcionado. Então, nesse sentido, a sentença é apenas um veículo para a proposição, e a proposição vai computar todas as informações que são relevantes para aqueles itens lexicais e gramaticais que estão nessas sentenças. Então, esse exemplo que a gente acabou de ver é um exemplo em que a sentença carrega menos informações do que a proposição. A proposição vai precisar explicitar qual foi o momento em que esse evento de chover ocorreu. E daí, com essa especificação, eu posso chegar a uma conclusão se aquela sentença estava veiculando uma proposição verdadeira ou falsa. Agora, existem casos em que as sentenças carregam mais informações do que a proposição precisa para verificar. E daí, esse é um outro exemplo que vai envolver a computação daquilo que eu estava falando, que eram as intenções e as emoções por trás das interações comunicativas dos falantes. Então, a gente vai trabalhar com mais detalhes essas questões que são mais contextuais quando a gente for falar de pragmática e de implicatura, mas eu já posso adiantar para vocês alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender o que é esse significado mínimo da sentença que é veiculado na proposição. Então, suponha que eu pegue essa sentença que a gente discutiu no começo do vídeo e coloque na frente um infelizmente. Então, quando eu digo, infelizmente está chovendo em Paranaguá, agora eu tenho uma camadinha de informação a mais. E esse, infelizmente, será que ele diz respeito às informações que eu preciso verificar no mundo para checar se essa sentença é verdadeira ou falsa? Parece que não. Parece que o que acontece é que ele veicula a minha impressão sobre esse evento que está ocorrendo no mundo. Então, eu, enquanto falante, estou julgando de maneira negativa o acontecimento desse evento. Então, esses advérbios, como infelizmente, eles servem justamente para isso, para a gente passar a nossa impressão em relação àquilo que está sendo mencionado no nosso discurso. E percebam a diferença se, em vez de colocar infelizmente, eu colocasse felizmente. Felizmente está chovendo em Paranaguá. Nessas duas sentenças, o tipo de coisa que eu vou ter que te pedir para verificar no mundo, se você abrir a sua janela, é a mesma proposição, é a mesma informação. Você vai ter que verificar se em Paranaguá está chovendo no momento em que eu estou falando isso para você. Agora, a avaliação, se isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, é o que está dentro desse felizmente e desse infelizmente que você não vai conseguir verificar no mundo olhando lá pela janela. Porque isso diz respeito à minha subjetividade e quais são as minhas impressões a respeito desse fato que está sendo relatado. Então, esse tipo de advérbio, o felizmente, o infelizmente, que no geral são advérbios terminados em mente, que gostam de se posicionar lá no início da sentença, são o que a gente chama de advérbios de atitude proposicional, porque eles indicam a atitude do falante em relação ao valor da proposição. E o que eles fazem é justamente expressar qual é a atitude do falante frente ao evento que está sendo relatado por essa proposição. Então, a atitude proposicional é a minha atitude em relação a essa proposição. Se eu acho que ela é agradável, se ela é desagradável, e por isso que ele vem deslocado da sentença. Então, geralmente, ele aparece nessas posições periféricas de início ou final de sentença. Mas isso é conversa lá para sintaxe, a gente não precisa entrar nesses meandros agora. Ok, então a gente já entendeu o que vem a ser a proposição e a gente já entendeu que a proposição também tem valor de verdade. Esse valor de verdade vai ser basicamente se ela é verdadeira ou falsa. Então, se quando eu verifico no mundo o que essa proposição está dizendo, ela tem um valor verdadeiro ou ela tem um valor falso. O que as sentenças carregam é um meio de a gente verificar no mundo se essas proposições são verdadeiras ou falsas. Quando a gente fala desse meio de verificar no mundo, a gente está falando das condições que a gente precisa verificar no mundo para chegar à conclusão se aquela proposição é verdadeira ou se ela é falsa. E daí a gente consegue finalmente chegar no que é o significado de uma sentença. O significado da sentença não é simplesmente saber se a sentença é verdadeira ou se a sentença é falsa. O significado da sentença é saber o que eu preciso verificar no mundo para concluir se isso é uma mentira ou uma verdade. Então, a ideia de condições de verdade aparece aqui justamente para conseguir codificar o que é o significado de uma sentença.
quais são as coisas que eu vou levar em consideração para determinar se aquela proposição é verdadeira ou não é. Ok, então quais são as condições de verdade para essa sentença que a gente está analisando? A sentença é: está chovendo em Paranaguá. Então, para essa sentença ser verdadeira, eu preciso observar no mundo que existe um evento, esse evento é um evento de chover, esse evento ocorre num momento que é concomitante ao momento de fala, e daí a gente vai ter que ver se o momento de fala é o dia 11 de janeiro, 4 de abril ou 20 de maio. E, além de tudo, esse evento acontece em Paranaguá. Então, eu localizo temporalmente, espacialmente, e o tipo do evento que eu vou verificar. Então, as condições de verdade é o mínimo do básico do significado dessa sentença. Às vezes parece que a gente está simplesmente glosando e falando a mesma coisa que já estava lá no que a sentença enunciava, mas isso não é tão simples assim. Parece trivial só porque a gente é falante de língua portuguesa e a gente lida com essa sentença no nosso dia a dia. Mas em termos de computação de significado, essas informações que a gente torna explícitas nem sempre estão aí disponíveis. E mais importante que isso, a gente também tira daquele enunciado outras informações que não são relevantes para a computação mínima desse significado do que essa sentença está descrevendo. Então, por exemplo, eu posso dizer está chovendo em Paranaguá simplesmente para querer dizer que isso é uma coisa ruim e que, por exemplo, sei lá, não vale descer para Pontal para ir para a praia porque o tempo está ruim. Mas isso não tem nada a ver com o significado descricional dessa sentença. Isso é parte das outras camadas que a gente coloca quando a gente está interagindo no nosso dia a dia com outras pessoas que também têm intenções e também têm um compartilhamento de interesses com o que a gente fala. Mas quando se trata do significado no nível da sentença, eu vou ter que deixar tudo isso de lado. Todas essas informações que não fazem parte do conteúdo descricional mínimo da sentença, que vem a ser a proposição. Então, vamos tentar fazer uma recapitulação do que tem que ficar gravado na cabeça de vocês. Quando a gente fala, a gente está fazendo afirmações sobre o mundo e essas afirmações podem ser representadas por proposições. Essas afirmações são codificadas na língua para veicular que tipo de situação no mundo elas representam. Então, elas codificam condições de verdade, que vão permitir a verificação do valor de verdade das afirmações no mundo. Então, quando a gente está conversando, a gente está querendo ser verdadeiro, a gente está querendo comunicar informações que dizem respeito à nossa percepção do mundo. E é com base nessa premissa que o nosso interlocutor vai decodificar o significado das coisas que a gente falou. E antes que você pense, para que tantos nomes e termos diferentes? Já não basta todos aqueles que a gente já viu lá na sintaxe? Bom, eu posso te dizer que esse aparato teórico vai nos ajudar a limpar o terreno. Você deve lembrar que Saussure disse que a linguagem é um fenômeno heteróclito, certo? Sim, de fato, a linguagem tem muitas facetas, e esses termos que envolvem as proposições, as condições de verdade, nos ajudam a extrair das frases a parte mais crua do significado, que fica embaixo de muitas camadas de interpretação que envolvem o contexto, o discurso e as características sociais dos falantes. Tchau, pessoal! Condições de verdade para estar chovendo em Paranaguá. Sentença igual a 1, C e somente C. Existe um evento de chover com um momento concomitante ao momento de fala. O T de chover é o T do momento de fala. E o evento takes place. Takes place é um que eu não consigo traduzir sem decalcar. E o evento toma lugar em Paranaguá. Então, condições de verdade dessa sentença.